Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa e mais um livro do Novo Testamento. Esse será o 25º livro dos 27 livros. Estamos quase concluindo esse trabalho de trazer para você um comentário bíblico dos 27 livros do Novo Testamento e dos 260 capítulos. Na ordem canônica, Mateus é o primeiro, Marcos o segundo, Lucas o terceiro, João o quarto. Atos é o quinto, depois sexto é Romanos, o sétimo livro é 1 Coríntios, o oitavo, 2 Coríntios, o nono é a carta de Paulo aos Gálatas, o 10º Efésios, 11º Filipenses, 12º Colossenses, 13º, 1 Tessalonicenses, 14º, 2 Tessalonicenses. 15º livro é 1 Timóteo, 16º, 2 Timóteo. 17º livro, a carta a Tito. 18º livro, Filemão. Depois, 19º, Hebreus. 20º livro, Tiago. 21º, 1 Pedro. 22º, 2 Pedro. 23º, 1 João, 24º, 2 João, 25º, a carta 3 João. 26º será Judas e 27º Apocalipse. A carta Judas, a carta de Judas, 2 João, 3 João, essas três cartas só tem um capítulo, sendo que 2 João, o 24º livro, é o livro mais curto do Novo Testamento. 25º livro, agora 3 João, é o segundo mais curto. E depois o terceiro é Judas, não é? Junto com Filemão, que também só tem um capítulo. Essas cartas, essas 4 cartas, Filemão, 2 João, 3 João e Judas, só tem um capítulo, não é? Dos 27 livros. Apesar de ser o 25º, só nos resta 24 capítulos para completar. Um capítulo 3 João, um capítulo de Judas e 22 capítulos do Apocalipse para nós completarmos os 260 capítulos do Novo Testamento. 260 capítulos, 7.959 versos, que compõem todo o Novo Testamento. Apesar dessas epístolas só ter um capítulo, elas possuem um valor muito grande. Dizem que o papiro, né, que era feito, a folha de papiro, tinha 25 centímetros por 20 centímetros. Então, essas cartas de um capítulo só, é bem possível que empregaram uma única folha de papiro, foram enroladas e levaram, mas se tornaram documentos importantes, fizeram parte do Novo Testamento. 2 João, nós falamos da importância da doutrina de Cristo. Assista a introdução e o comentário de 2 João. E agora vamos falar de 3 João. 3 João se assemelha com a carta de Paulo a Filemão. É uma carta pessoal de João dirigido a Gaio. E há 3 personagens, ou 4 nessa carta: João, o ancião que escreve a carta; Gaio, quem vai receber a carta; Diótrefes. Diótrefes é um líder da igreja que recusa a se hospedar as pessoas. E nós vamos ter Demétrio, que talvez é a pessoa que levou a carta até Gaio e deve ser recebido. 3 João encoraja a hospitalidade e condena Diótrefes por não hospedar os servos do Senhor e ainda fala mal de João. Mas a carta 2 João já é o contrário, ela serve como complemento 3 João e ela encoraja a não hospedar aqueles que ensinam uma doutrina contrária de Jesus, que Jesus não veio em carne. Então ele encoraja a não hospitalidade aos hereges. Porém, 3 João encoraja a hospitalidade para com os crentes, para com os verdadeiros. E parece que Diótrefes não queria hospedar ninguém.
Muito bem, nós vamos então ver a introdução dessa carta. Esse primeiro programa é introdutório. Eu introduzo a carta, dou uma visão geral e no próximo programa eu gravo o comentário da carta. Mas esse programa que eu tenho feito em todos os livros do Novo Testamento, essa introdução, ajuda-nos a entender melhor a carta quando nós formos lê-la. Então vamos meditar aqui em 3 João. Esta é uma carta pessoal do presbítero, do ancião, João, no caso, ao seu amigo Gaio. Esse nome era muito comum na época e não necessariamente alguma ligação entre outros Gaios que nós encontramos no Novo Testamento. Há pelo menos uns 5 Gaios no Novo Testamento, né? Nós vamos encontrar alguns no livro de Atos, um procônsul chamado Gaio, né? Vamos encontrar um companheiro de Paulo, vamos encontrar alguém que Paulo batizou também na cidade de Coríntios, Coríntios 1,14, e vamos encontrar um Gaio mandando uma saudação na carta aos Romanos. Mas não quer dizer que é o mesmo Gaio, e pode também ser, não é? Porque Gaio era um nome comum. Certamente o Gaio da época de Paulo, ele viveu uns 40 anos atrás do Gaio de João, não é? Do irmão Gaio aqui de João, mas pode ser o Gaio. O nome Gaio significa Senhor, Senhor. Esse é o sentido do Gaio, esse é um nome comum, né? E havia, não quer dizer que há ligação com outros Gaios. A tradição, se a tradição procede, talvez fosse um líder da igreja de Pérgamo, na Ásia, né? Na cidade de Pérgamo. Mais importante era o fato de Gaio ser um homem que continuava andando na verdade, conforme João vai falar em sua carta. Sua vida e conduta eram bem diferentes da de outro líder local. Parece que havia outra igreja local em Pérgamo, e esse era Diótrefes. Diótrefes, cujo nome significa aquele que é alimentado, nutrido por Júpiter. Dio no grego quer dizer Deus. Diótrefes, esse nome era atribuído a Júpiter, né? Aquele que é alimentado, suportado por Júpiter. Esse homem, Diótrefes, era completamente diferente de Gaio. Gaio era um homem íntegro que estava fazendo bem, todo o possível para ajudar outros cristãos, em especial os itinerantes, os evangelistas e mestres itinerantes que dependiam de hospitalidade e do apoio dos cristãos. A situação nesse caso, ela é bem diferente da carta de 2 João. Ali, em 2 João, os membros são advertidos contra os falsos mestres que não deveriam ser recebidos. Diótrefes estava difamando o próprio João e suprimindo a carta que ele havia escrito. Diótrefes também espalhava mentiras, se apegando à sua própria posição de líder e prejudicando a expansão missionária do Evangelho. O terceiro personagem da carta é Demétrio, a quem João está mandando a carta. É possível que ele fosse um mensageiro de João. Naquela época não existia serviço público de mandar cartas, né? A vida desse homem, Demétrio, acaba falando por si mesmo. Ele merecia a estima e a consideração que João tinha por ele. Uma carta não podia substituir o contato pessoal. João esperava visitar seu amigo Gaio em breve e ter uma boa e longa conversa. Por isso que a carta é tão breve. Assim como 2 João, ele diz que preferiria e o resto falaria de boca a boca. Vamos ainda continuar falando um pouquinho mais da autoria e data dessa carta. A semelhança epistolar tornam provável que 2 e 3 João tenham sido escritas mais ou menos na mesma época. É possível que o autor estivesse se referindo a 2 João quando diz que escreveram uma carta anterior, 2 João 9. Contudo, não há indícios concretos da ordem das duas cartas. As provas disponíveis indicam que João
o apóstolo foi o autor não somente do Evangelho, que leva o seu nome, mas dessas 3 epístolas, 1 João, 2 João e 3 João. Essas cartas foram escritas, segundo supõe, entre os anos 85 até os anos 95. É possível, em torno dos anos 90, João escreveu suas cartas. Quanto ao conteúdo, essa curta epístola dá uma ideia de certas condições que existia numa igreja local no tempo de João. João tinha enviado um grupo de mestres itinerantes com cartas de recomendação a diferentes igrejas, uma das quais era a igreja que pertencia a Gaio e a Diótrefes. Diótrefes, dominado pelos ciúmes dos direitos da igreja local ou por alguma outra razão pessoal, recusou-se dar hospitalidade a esses mestres e expulsou os membros da igreja que os recebiam. Gaio, um dos membros da igreja, não se deixou intimidar pelo ditador espiritual e hospedava os missionários e obreiros, os quais mais tarde contaram a sua bondade ao apóstolo. Parece que João estava para enviar esses mestres pela segunda vez, conforme o verso 6, e exortou a Gaio a continuar no ministério do amor para com eles. João mesmo escreveu uma carta de advertência a Diótrefes, que parece que foi desprezada. Por isso o apóstolo expressou sua intenção de fazer uma visita pessoal à igreja e destituir esse tirano eclesiástico. O propósito da terceira carta é elogiar a Gaio, leigo, leal e ativo, que tinha consideráveis bens por sua hospitalidade cristã, dando acolhida a pregadores que viajavam de cidade para outra, de cidade a cidade, e ajuntando-se no caminho, participando assim em sua obra missionária. A carta revela o contraste entre a verdade a serviço de Gaio e a arrogância comprovada de Diótrefes. João enfatizou que a verdade era um tipo de conduta que combinava com a doutrina que os cristãos professavam, verso 8. Tal expressão, tão importante para João, significa praticar, viver de acordo com a verdade. O verbo andar foi também muito utilizado pelo apóstolo Paulo em seus ensinamentos sobre a vida cristã. Paulo fala de andar no Espírito, Gálatas 5,16. Trata-se de procedimento, mencionado também no verso 5 da terceira epístola de João. O comportamento autocrático de Diótrefes transgredia esse parâmetro e João queria pôr fim a essa atitude dominadora. A palavra testemunho tem destaque em todos os escritos de João, desde o Evangelho até o Apocalipse. Como cristão, damos testemunho a respeito do Senhor Jesus. E isso vai gerar outro testemunho que será dado ao nosso próprio respeito. O procedimento será observado e produzirá um testemunho positivo ou negativo. João se alegrou pelo testemunho dado pelos irmãos a respeito de Gaio. Contudo, os estranhos também dão testemunho. Nesse contexto, os estranhos são irmãos vindos de outros lugares. No verso 12, todos dão testemunho, inclusive o próprio apóstolo e a própria verdade, e parece que a verdade nesse contexto está relacionada à doutrina, a qual servia como parâmetro para confirmar determinado testemunho. Vemos, portanto, que as nossas obras geram testemunho ao nosso respeito. E essas mensagens circulam rapidamente e estruturam ou derrubam nossa reputação. A epístola destaca o procedimento de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Daí surgiram testemunhos positivos e negativos, fazendo com que as pessoas se tornassem bons ou maus, exemplos a serem imitados ou evitados. Gaio e Demétrio são apresentados como cristãos fiéis. Verso 3, verso 6, verso 12, para Demétrio. Diótrefes é visto
como ambicioso. Estava na liderança, mas João não o reconhece como tal. O apóstolo diz que Diótrefes gosta de ter entre eles a primazia, verso 10. Ele gostava de ser líder, contudo não era vocacionado para esse trabalho. Seu caráter se manifesta por suas palavras e ações. João diz no verso 10, profere palavras maliciosas. Não recebe o apóstolo João na igreja. É rebelde contra as autoridades espirituais. Proíbe que os irmãos o recebam. Exclui a igreja quem o faz. Verso 10. A ênfase teológica. João escreveu a presente epístola para elogiar e repreender. Elogiou a Gaio por sua atitude altruísta e por sua hospitalidade cristã. Porém, repreendeu a Diótrefes por sua arrogância e atitudes ditatoriais. É importante notar como João encerra sua epístola com a saudação hebraica, revestida de novo significado por Jesus após a sua ressurreição. Paz seja contigo, conforme João, o Evangelho de João 20, 19 e o verso 21 e 26. Essa saudação é uma apropriada oração por Gaio, haja visto que ele tinha de exercer liderança numa igreja em que Diótrefes estava provocando discórdia. A saudação recíproca com a qual a epístola termina e é para os amigos, essa designação dos cristãos é a única nas epístolas. Sua relação com os outros é normalmente descrita em termos de fraternidade e comunhão. Não obstante, Jesus chamou aos 12 de seus amigos, conforme João, capítulo 5, verso 13 e 14. E os amigos de Paulo na cidade de Sidom são mencionados em Atos, capítulo 27, verso 3. Não parece haver aqui nenhuma insinuação de que amigos sejam menos intimamente associados uns aos outros do que irmãos, conforme o verso 3, 5 e 19. Pois a instrução dada a Gaio para saudar aos amigos, nome por nome, individualmente. Os cristãos não devem perder a sua identidade e importância individual no grupo. Deus certamente pretende que cada comunidade local seja suficientemente pequena, estreitamente unida, para que o ministro e os membros se conheçam uns aos outros pessoalmente e sejam capazes de saudar uns aos outros nome por nome. O bom pastor chama suas ovelhas pelos nomes, conforme João 10:3. Subpastores e ovelhas devem também conhecer-se uns aos outros pelos nomes. Olhando a carta mais propriamente, essa carta que só possui 14, 15 versos, 3 João, nós vemos aqui o esboço dela, a saudação, o perfil meritório de Gaio, verso 2 a 8, sua saúde espiritual, verso 2, seu andar na verdade, verso 3 e 4, sua hospitalidade com os irmãos viajantes, verso 5 a 8, o conselho a Gaio, do verso 9 ao 12, o mau exemplo de Diótrefes, verso 9 a 11, o bom exemplo de Demétrio, verso 12, e a conclusão, verso 13, 14 e 15 da carta de 2 João. Vamos ver considerações preliminares. João, o apóstolo amado, apresenta-se novamente como o presbítero ou o ancião, depende da tradução. Essa carta pessoal é endereçada a um fiel cristão chamado Gaio, verso 1. Talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor. Assim como as demais epístolas, 3 João foi certamente escrita em Éfeso nos finais da década de 80, provavelmente início do ano 90. E em fins do primeiro século, ministros itinerantes da igreja viajavam de cidade em cidade, sendo comumente sustentado pelos crentes que os acolhiam em casa e os ajudavam nas despesas de viagem, conforme verso 5 a 8.
Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhia e auxiliava ministros, viajantes de confiança. Ao mesmo tempo, um homem de projeção chamado Diótrefes resistia com arrogância à autoridade de João e recusava a hospitalidade aos irmãos viajantes enviados da parte desse. Propósito do livro: João escreveu para dar testemunho de Gaio, pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes, para fazer uma advertência indireta e ao petulante Diótrefes e para preparar o caminho da sua própria visita pessoal. Visão panorâmica: 3 homens são mencionados pelo nome em 3 João. Gaio é a calorosa e honrosa mencionada pela sua piedosa vida na verdade, versos 3 e 4. Pela sua hospitalidade exemplar para com os irmãos viajantes, versos 5 a 8. Diótrefes, um dirigente ditador, é denunciado pelo seu orgulho, procura ter entre eles a primazia, cujas manifestações são rejeitar uma carta anterior de João, calúnia contra João, recusar o acolhimento dos mensageiros de João e ameaçar com exclusão aqueles que o recebem. Demétrio, talvez o portador dessa carta, o pastor de uma comunidade na vizinhança, é louvado como um homem de boa reputação, de lealdade à verdade. Características especiais. 2 características principais sobressaem nessa 3ª epístola de João. Primeira, embora seja pequena, dá uma noção de várias facetas importantes da história da igreja primitiva perto do final do século I. Segundo, as semelhanças notáveis em 3 João e 2 João. Mesmo assim, as 2 epístolas diferem entre si em um aspecto importante. 3 João elogia a hospitalidade e a ajuda oferecida aos bons ministros viajantes, ao passo que 2 João acentua que não se concede a hospitalidade e sustento a maus obreiros, para não sermos culpados de apoiar seus erros ou más obras. Com isso, nós terminamos a introdução dessa 3ª carta de João, uma carta maravilhosa. Vale ressaltar que João é o 3º escritor do Novo Testamento em conteúdo. Ele escreveu o Evangelho, ele escreveu 1 João, ele escreveu 2 João, ele escreveu 3 João e nós cremos que ele escreveu o Apocalipse. 5 livros. O escritor que mais escreve em número de livros é Paulo, escreveu 13 cartas. Mas em conteúdo é Lucas. Lucas só escreveu 2 livros, Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Mas em termos de conteúdo, Atos e Lucas, né? Atos e o Evangelho de Lucas contém mais conteúdo do que as 13 cartas de Paulo juntas. Né? Então, está aí o valor do escritor de Lucas. Lucas escreveu quase que 26% do Novo Testamento, Paulo escreveu em torno de 25% e João escreveu 23% do Novo Testamento. Esses 3 escritores, Lucas, primeiro, Paulo, segundo, João, terceiro, juntos escreveram 75% do Novo Testamento. Os outros 25%, Pedro escreveu, Tiago escreveu, o escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, Mateus e Marcos são os outros escritores. Amém? O Novo Testamento possui um total de 8 escritores: Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Pedro, Judas e o autor da Epístola aos Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu. Amém? Com isso, nós terminamos a introdução na 3ª carta de João. Volte para assistir o próximo programa, que nós vamos comentar a carta
terceira João. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, divulgue aí esses comentários, que eles sirvam de bênção, para que você aprenda mais do Novo Testamento e entenda melhor as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Amém.